Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém? Fecha os teus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra, o livre acesso a ela. Fala, Senhor, conosco, porque precisamos te ouvir. Carecemos, Senhor, de ouvir a tua voz, discernir a tua voz. E não mais fecharmos os nossos ouvidos para a tua voz, mas fecharmos os nossos ouvidos para as vozes estranhas que tentam nos afastar de ti e das tuas promessas. Fala, Senhor. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho falado algumas vezes aqui, da última vez, eu acho, no nosso culto, eu falei a respeito de que, infelizmente, a maioria dos crentes não conhece Deus como imaginam que conhece. A maioria dos crentes vivem esse distanciamento entre a sua teologia confessional e a sua teologia funcional. A maioria dos crentes, na hora das dificuldades, desconhecem ou se esquecem de quem é Deus. É incrível como a gente fala, como a gente declara o Deus onipotente, onipresente, onisciente, o Deus poderoso, o Deus isso, o Deus aquilo, mas na prática nós não conhecemos de fato aquilo que estamos falando e aquilo que estamos declarando. Dizemos que estamos vivendo uma intimidade com Deus sem nunca termos um relacionamento verdadeiro com Ele. Isso é uma realidade incontestável. Não há ninguém que conheça mais a Deus do que o próprio Filho. Jesus é aquele que mais conhece Deus Pai. Jesus, o Filho, conhece Deus, o Pai, como ninguém. Tanto que Jesus disse: aquele que me vê, vê o Pai. Jesus conhece e declarou na sua palavra todos os atributos de Deus. Jesus é que dizia e falava com propriedade: o Deus onisciente, onipresente, onipotente, o Deus soberano, o Deus amoroso, o Deus o Deus criador, o Deus Senhor de todas as coisas. Não há ninguém que conheça Deus como Jesus, e através da sua palavra Ele nos deixou essa possibilidade de conhecer a Deus através dele e através da sua palavra. Eu quero ler um texto aqui de Romanos capítulo 8, que diz:
Romanos capítulo 8, do versículo 14 ao 17 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Será que você tem se lembrado e tem entendido e reconhecido e conhecido Deus como Pai? Será que nós verdadeiramente dizemos Pai, oramos Pai, e a palavra de Deus diz no primeiro capítulo do Evangelho de João, e todos aqueles que o receberam, Cristo, foi-lhes dado o poder ou a autoridade de serem feitos filhos de Deus? Será que o Espírito tem testificado com você que você é filho de Deus e que Deus é Pai? E o que significa isso, conhecer Deus como Pai? Verdadeiramente. Essa é uma das coisas que nós estamos deixando escapar, não estamos conhecendo Deus como Ele é. De fato, verdadeiramente, profundamente. Deus é Pai. Eu sou filho, eu sou herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Será que nós entendemos a importância, o valor disso? E é isso que me chama a atenção aqui, a usar essa parábola. A parábola que tem como título a palavra do filho pródigo. Mas por incrível que pareça, ainda que as pessoas foquem no fato do filho, ou da ação do filho, o foco dessa parábola não é o filho, mas o pai. O foco da parábola não é o filho pecador, mas o pai amoroso. E precisamos entender isso. Precisamos perceber isso, né? Que o foco não está no filho, mas está no pai. Não no filho pecador, mas no pai amoroso que é Deus. Resumindo a parábola, ela diz que, quando Jesus conta, ela diz do pai com 2 filhos, e o filho mais novo exige do pai a herança. O que é um escândalo para aquela época, porque era a mesma coisa que querer que o pai morra. É a mesma coisa de desejar a morte do pai antecipadamente, né? Prematuramente. O pai concede a herança para aquele filho vai para uma terra distante, e lá ele gasta todo esse dinheiro de maneira dissoluta, com prostituição, com promiscuidade, de todas as formas, até que o dinheiro acaba. E aconteceu que naquele país, naquela terra distante, veio uma crise e uma fome generalizada se instalou. E aí, a partir desse momento, esse homem sem dinheiro, sem nada, ele começou a pedir emprego, conseguiu um emprego de cuidar dos porcos de alguém, mas nem a comida dos porcos ele podia comer, que as pessoas não lhe davam, com medo de faltar para os porcos que ele tinha que alimentar para vender. A situação era terrível. Mas aí ele caiu em si. Quando a coisa estava desse modo, ele caiu em si e pensou: poxa, os trabalhadores do meu pai. E quando ele diz, a Bíblia diz os trabalhadores, ele não diz escravos. Talvez aqui estão dizendo trabalhadores diaristas, aqueles que trabalhavam por um dia. Até esses nem eram os trabalhadores fixos. Eles recebiam alimento, recebiam do melhor. Então, até esse serviço mais simples tinha uma dignidade maior, um respeito e uma assistência maior do pai, quanto mais
ele pediu, isso aqui é melhor do que está no mundo, o menor de todos é o melhor do mundo. Então a gente fala que o menor do céu, maior, vale qualquer coisa que a terra pode te dar. Agora, é interessante porque às vezes a pessoa diz e pensa assim, olhando para esse texto: poxa, mas ele voltou para lá, ele não se arrependeu. Ele percebeu que a vida dele estava uma droga, uma lástima, ele estava no fundo do poço, e aí ele percebeu: poxa, eu vou voltar, porque lá pelo menos eu vou ter o que comer. Não. A gente tem que prestar atenção nas entrelinhas da Bíblia. Por que ele se arrependeu verdadeiramente? Porque olha o que ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu. Somente um pecador arrependido entende que o pecado dele é contra Deus, é contra o céu. Quem peca e diz que se arrepende só porque fez mal a alguém ou porque maltratou alguém, ainda não está verdadeiramente arrependido. Quando nós pecamos, quando o arrependimento está em nós verdadeiramente, a gente precisa entender: pequei contra ti. Lembra quando Davi diz no Salmo 51, somente contra ti pequei, Senhor. Então, essa é a evidência de arrependimento. Direi: pequei primeiro contra o céu. Contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos trabalhadores. Ele não exigiu nada. Ele não quis que o pai lhe desse e restituísse o que ele tinha. Ele não chegou, ele diz: pequei contra o céu e não quero, eu quero um menor, qualquer coisa que o Senhor me der de menos já serve. Veja a diferença de arrependimento verdadeiro e de lamentação por estar em situação, por circunstância. Não era a circunstância só que fez. A Bíblia deixou claro que então, caindo em si, quando ele percebeu de verdade o que ele tinha feito, o que ele estava fazendo. Outra coisa que é muito interessante: ele foi para, a Bíblia diz, ele foi para o seu pai. Ele não foi, a Bíblia não está dizendo ele foi para a sua casa, ele voltou para a sua terra, ele voltou para a sua família, ele voltou para o lugar que ele estava antes. Não, ele voltou para o seu pai. Veja a diferença que precisa ser alinhada aí. Muitas vezes a pessoa: voltei para casa, voltei para minha terra, voltei para minha família, voltei para o lugar onde eu nasci. Não, eu voltei para o meu pai. Essa é uma grande diferença que faz nessa parábola que Jesus está dizendo. Então, houve verdadeiro arrependimento. E a volta dele não foi para lugar, para casa, para terra, foi para o Pai. Precisamos entender perfeitamente isso. E agora vamos ver o que a parábola diz sobre esse encontro. Quando há verdadeiro arrependimento, o que é conhecer Deus como Pai e reconhecer Deus como Pai? Né? Porque quando ele vai voltando, o pai o avista de longe. E diz aqui a palavra de Deus que ele viu que ele vinha ele ainda de longe. O Pai nunca tira os olhos de nós. O Pai nunca nos desampara. Porque Deus não desampara. E quando ele viu de longe, o que aconteceu? Em vez do filho, foi o pai que tomou a iniciativa de correr ao encontro do filho. O que para os costumes da época era algo horrível. O pai ficava sentado e o filho vinha dele, jamais o pai ia de encontro. Mas nós estamos falando não de uma estrutura cultural, humana, pecadora, nós estamos falando de Deus, e de Deus foi Ele que toma a iniciativa. Vós me amais porque eu te amei
Primeiro, quem toma a iniciativa é Deus. Olha o que é o Pai. Olha o que é conhecer Deus como Pai. Ele toma a iniciativa. Foi Ele que tomou a iniciativa e veio ao encontro do Filho. Não foi o Filho fez toda a sua estratégia, fez tudo aquilo, mas é o Pai que tomou a iniciativa. É o Pai que gerou isso. É o Pai que vai ao encontro do Filho. O Pai não se moveu enquanto o Filho não passou pelas suas experiências, enquanto o Filho não teve a oportunidade de gerar. E a graça faz isso. A graça nos permite passar por coisas tais que fazem com que a gente caia em si, fazem com que a gente verdadeiramente reconheça o valor. E quando a gente decide voltar para os braços do Pai, não somos nós que vamos ao encontro dele, mas ele que vai ao nosso encontro. Ele toma a iniciativa, porque ele é um Pai amoroso, porque ele é Deus. Não é? Então, quando eu conheço Deus como Pai, eu fico pensando, como é que eu volto? Como é que eu abraço? Tem tanta gente afastada de Deus, tem tanta gente vivendo dissolutamente, não seja apenas em prostituição, mas vivendo, prostituindo de outra forma, criando tesouros, criando ídolos no seu coração, tirando Deus do centro da vida, procurando tantas coisas na vida, querendo tantas coisas e esquecendo-se de Deus. Mas quando a pessoa cai em si, quando verdadeiramente ela se arrepende e ela volta, não para usufruir das coisas, mas para o Pai. E isso faz uma diferença. Deus toma a iniciativa. Deus vem primeiro. Deus vem e abraça e vai ao encontro. Outra coisa importante dessa parábola, né? Quando Deus vai ao encontro do Filho, que o avista de longe, Deus não foi lá buscar ele lá na terra. Deus esperou que ele caísse em si. Deus esperou que ele aprendesse. Deus esperou que ele amadurecesse e reconhecesse. E quando veio, o Pai estava ali esperando, olhando. Certamente todos os dias ele olhava ali para o horizonte para ver aonde o Filho voltar. Ele o avistou de longe, foi ao encontro. Agora, quando ele encontra o Filho, o Filho chega e tenta dizer: Pai, pequei contra o céu diante de ti, me dá quando ele diz: ó Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Antes dele terminar, ele dizer, me dá o melhor das suas coisas, me dá o que resta, as migalhas que caem da mesa. Antes dele terminar, o Pai já chegou e disse assim, trazei a melhor roupa. O Pai já o interrompeu, disse para os seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Antes dele terminar, antes da gente terminar nosso discurso diante de Deus, Deus já nos cobre com o seu amor. Antes de tentar dizer e nos justificar, quando estamos verdadeiramente arrependidos, o amor do Pai já nos cobre, já nos envolve. O que ele quis dizer por trazer a roupa? Não é simples assim. Este era um sinal. Esse era um sinal do Pai para o Filho, para dizer para ele, antes dele terminar de dizer alguma coisa: você pertence à família. Você não deixou de ser família. Você pertence à minha família. A roupa dizia isso. Vestia eles com a melhor veste, com a melhor roupa. Era sinal para dizer: não, você é meu filho, você pertence à família. Tem muita gente achando que pode deixar de ser filho por os seus erros. Se você se arrepender, você volta, você não deixa de ser filho. Nunca vai deixar de ser filho. O pai nunca abandona o filho e deixa de ser filho. Se ele se arrepender, ele vai voltar e ele vai ser recebido como filho. Este era o sinal
você pertence à família, você continua sendo filho. Isso é importante. Quantos de nós erramos, quantos de nós afastamos de Deus, quantos de nós pensamos, mesmo que meu pai não me receba como filho, me receba como o menor dos trabalhadores, o menor dos servos. Deus não transforma filho em servos, Deus transforma servos em filhos. É importante a gente pensar aqui, né? Algo que é interessante. Toda guerra é de alguma forma imbecil. Os homens entram em guerra, é fruto do pecado. O homem não consegue viver. E na história, desde o Éden, o homem nunca cessou de estar em guerra em algum lugar. Houve uma guerra muito triste, trágica, melancólica, lamentável, como todas as guerras são, mas essa ainda mais quando é uma guerra no mesmo país, como foi a guerra de secessão nos Estados Unidos, norte contra sul, né? Que o sul não aceitava a abolição da escravatura, e Abraham Lincoln era o presidente na época. E essa guerra foi triste, foi terrível. Você imagina, mesma nação lutando com a mesma nação, o mesmo povo lutando contra o mesmo povo. E se não bastasse isso, né, a crueldade dessa guerra, tantas coisas terríveis, abusos, violência de soldados do mesmo país contra o seu próprio povo, né? Mas a guerra acabou, findou, e Abraham Lincoln foi vitorioso, né? E agora, cessando a guerra, acabando a guerra, os estados do sul teriam que se incorporar à nova aliança geral dos Estados Unidos. E perguntaram a Abraham Lincoln, né, com o resultado do sul depois da guerra, como ele trataria aquele povo do sul, né? Como é que ia ser, como é que ele ia tratar com eles? E Abraham Lincoln deixou uma frase dizendo assim: eu os tratarei com eles como se eles nunca tivessem feito nada de errado. É interessante isso, né? Se um homem, um pecado como Abraham Lincoln pode fazer isso, imagina Deus como Pai. Eu os tratarei como se eles nunca tivessem feito nada de errado. É assim que o pai trata quando o filho se arrepende e volta para o colo dele. Eu o trato como se ele nunca tivesse feito nada de errado. Por isso ele pediu: veste aquelas roupas, para dizer: você é filho, e você será tratado aqui, não pelo que você fez ou deixou de fazer, mas pelo que você é. A importância de conhecermos Deus como Pai. Às vezes, eu já tive algumas conversas com pessoas que diziam para mim assim nos aconselhamentos: mas eu sei que Deus me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. E eu digo: então você é maior que Deus. Você não conhece o amor do Pai. Porque se Deus não se lembra mais dos nossos pecados, por que eu tenho que me lembrar? Por que eu tenho que ainda viver prisioneiro do passado, acorrentado às coisas do passado, levando a culpa do passado, se Deus apagou isso de mim ao me receber e ao me vestir com as vestes da justiça? A justiça não é nossa, é de Cristo. As vestes não são nossas, elas são as vestes de Cristo. A palavra de Deus diz que, quando Deus diz dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Ou seja, está dizendo isso: eu trato como se você nunca tivesse feito nada de errado. Então, para que a gente se liberte disso, então a primeira coisa que o Pai fez: põe a roupa nele, veste ele com as vestes, para que ele entenda que ele é filho e que eu o tratarei como filho, não pelo que ele fez ou deixou de fazer, mas pelo que ele é. Depois ele pediu para que ele colocasse nele um anel. Olha só,
Que simbologia é isso? Que significado é isso? O anel de sinete simbolizava a autoridade familiar. Naqueles tempos, né, até séculos passados, né, quando o anel do rei, o anel de sinete de cada nobre ou rei, colocava o anel na cera assim, e a autoridade daquela carta, daquele documento, tinha a autoridade pelo símbolo do anel de sinete que era colocado ali. Simbolizava que ele tinha também autoridade familiar. Deus nos dá autoridade como filhos, autoridade de falar em nome dele, autoridade de pregar em nome dele, autoridade de filhos. E você vê que além de Deus colocar, do Pai colocar as roupas nele para dizer você é filho, você tem autoridade de filho, não perde essa autoridade de filho, porque você voltou para o Pai. Quando nós entendemos e conhecemos Deus como Pai, também não só nos vestimos como filhos, mas temos a autoridade de filhos. Tudo aquilo que fazemos, o fazemos na autoridade de filhos de Deus Pai. E é por isso que pesa muito para nós o que nós fazemos. É uma responsabilidade enorme, porém um privilégio enorme, né? Falarmos na autoridade de filhos, porque Deus nos deu autoridade de filhos, Deus nos deu autoridade de que Ele é nosso Pai. As pessoas no mundo, todos dizem Deus é Pai, Deus é Pai. Você carrega o anel de autoridade de filho? Aonde está a autoridade de filho se você não recebeu Cristo no seu coração? Você tem que ter o anel de autoridade do filho, porque você diz, eu sou filho de Deus, eu venho aqui em nome do meu Pai. Deus nos deu essa autoridade. Deus não nos deu autoridade de sermos servos dele só, Deus nos deu autoridade de sermos filhos dele. Isso é muito maior, isso é muito melhor, isso é muito mais privilégio. Sou filho, sou filha de Deus, eu tenho autoridade de ser filho de Deus. Esse anel dizia que onde chegava e punha, ele tinha a marca de filho de Deus, ele tinha o selo de ser filho de Deus, da autoridade familiar. Isso é conhecer Deus como Pai. Quando você chega diante dos homens, diante do mundo, diante da situação, você chega como quem? Como um pertencente membro de igreja? Um crente qualquer? Você chega como um servo de Deus, ou você chega como filho de Deus? Alguns podem dizer que são filhos sem serem. Aqueles que não receberam Cristo, que não têm a marca da filiação, por melhor que eles possam receber o pão, a migalha, eles nunca têm autoridade de filho. Eles podem achar que pode dizer, mas eles não têm autoridade de filho. Não lhes foi dada essa autoridade. Deus não é pai de todos. Deus trata todos muito bem, mas aos seus filhos Ele lhes dá autoridade. Outra coisa, dizem que ele pediu para colocar, o pai ordenou que colocassem sandálias nos pés dele. Isso era para diferenciar o que é um filho, né? Os escravos andavam descalços, né? Mas os homens livres tinham sandálias nos pés. O pai estava dizendo, você não é escravo, você não é serviçal, você é filho, você é livre. Por que ainda a gente fica preso e andando como escravos do pecado? Precisamos entender o que é conhecer Deus como Pai, para a gente entender que somos livres, não somos escravos do pecado, não somos escravos do mundo, não somos servos deste mundo, nós somos filhos de Deus, somos livres para adorar a Deus, somos livres para viver
a riqueza do céu. Aquele rapaz fugiu porque ele estava escravo do mundo e perdeu tudo. Mas ele não perdeu a sua filiação, porque o pai permitiu e lhe deu. Porque o pai sabia que aquele filho voltaria arrependido. E o pai mostraria o que é ser filho. Então, muitas vezes, a gente, de alguma forma, simbolicamente, estamos andando descalços, como escravos, quando deveríamos estar calçando as sandálias do Evangelho da Paz, as sandálias que me mostram que eu sou livre, livre para adorar, sou livre para amar, sou livre para sonhar, sou livre para viver as promessas de Deus, porque eu sou filho de Deus Pai. E não estou vivendo como tal. Olha para você ver como a gente não conhece Deus como Ele é, ou como a gente imagina que conhece. Outra coisa importante, o pai, se não bastasse tudo isso, ainda ordena uma festa para o filho. O pai ordena uma festa para o filho. O pai não o recrimina, o pai não exorta, o pai não aponta o dedo, o pai não chega para ele e fala: eu falei para você, está vendo? Você agora não tem direito a mais nada, você agora que se lasque. Isso nós pecadores como pais fazemos, mas Deus, o Pai, jamais. Seus filhos vão voltar e serão tratados como filhos se eles se afastarem. Porque o Pai jamais perde seus filhos. Essa é a diferença. O Pai fez uma festa. O Pai não o humilhou. O Pai não o exortou de tal forma, o pai não o recordou das coisas errôneas que ele fez. O pai mandou fazer uma grande festa porque o filho voltou para o pai. Às vezes as pessoas ficam imaginando, né? Como é que é o céu? Onde eu vou morar no céu? Né? Se você pegar o texto de João, capítulo 14, versículo 2, Jesus está dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar. O céu não é feito de quarteirões, de esquinas, de casas distantes, e cada um vai ter a sua do tamanho que tem. O céu é feito de uma casa só, aonde a família do Pai vai morar junto. Você não vai morar na rua tal, no endereço tal, na esquina tal. Você vai morar num dos quartos da grande mansão celestial, porque você está lá, não porque você fez alguma coisa de bom, mas porque você é filho de Deus. E o filho não mora em outro lugar, ele mora na casa do Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas, há muitos quartos, há muitas suítes, todas elas, cada uma para cada filho dele. Então não é feito de quarteirões, de casas distantes, de ruas intermináveis. Ele é feito de cômodos separados e preparados, cada um para os teus filhos, porque o Pai chama a sua família. Quem é filho é da família. Quem é filho não é, e não precisa ser servo ou alguma coisa, porque no céu Deus vai ter a sua família junto dele. Então precisamos conhecer Deus como Pai. Outro dia nós falamos sobre conhecer Deus nos seus atributos. Veja que essa parábola
Entenda agora que essa parábola, o foco dela não é o filho perdido e pecador, mas o pai amoroso, a diferença de um pai que tem amor. Quantos de nós nos afastamos e não voltamos para os braços do Pai porque erramos e não esquecemos dos nossos erros? Quantos de nós saímos e vivemos erros e falhas e continuamos e não voltamos para a casa do Pai? Aí a gente entende que com Deus eu preciso comer das migalhas. Um filho não come das migalhas que caem da mesa, o filho senta na mesa com o Pai. Ele volta para o Pai, ele se arrepende, ele não volta para casa, para o lugar, ou vai para ali, ele volta para o Pai, o filho volta para o Pai. E nós precisamos conhecer isso, conhecer o que é um Pai amoroso, o verdadeiro amor de Deus. Antes de você tentar se justificar, antes de você tentar galgar alguma coisa que você possa, Deus está te recebendo como filho, e não como um bastardo, falho, errado, mas como filho. E se um homem como Abraham Lincoln pode dizer num discurso fantástico, dizer, eu os tratarei como se eles nunca tivessem feito nada de errado, Deus, imagina Deus, nos trata como se nós nunca tivéssemos errado. Nós somos filhos. Se você não consegue lidar com as suas culpas, com os seus erros, com os seus fracassos, se você tenta todo tempo se justificar diante de Deus, você não está entendendo e nem conhecendo quem é Deus como Pai. Fale com Ele como filho. Fale com Ele como filho. Agora entenda, não basta dizer que eu sou filho. Você precisa ser filho. Né? O filho sabe quem é o pai e o pai conhece o filho. O pai o avistou de longe, disse, ah lá o meu filho. Lembre-se que existiam trabalhadores e o pai tratava bem os trabalhadores. E o filho, na condição que ele estava, disse, se o meu pai me tratar como os trabalhadores é melhor do que o mundo faz por mim. Mas um filho sempre será filho. Para Deus, filho sempre será filho. Conheça Deus como Pai, reconheça Ele como Pai. Entenda o que é ser filho de Deus, né? O texto que eu li para vocês de Romanos diz, o próprio Espírito de Deus testifica o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É o Espírito de Deus que testifica a minha filiação e a veracidade da minha identidade como filho de Deus. Porque é o Espírito que testifica que eu reconheço Jesus Cristo e eu reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Aí eu me torno com Ele herdeiro dos céus, herdeiro do Pai. Amém? Vamos levantar, vamos orar a Deus.